Amém? Quantos de vocês conseguiram nessa semana dar pelo menos uma rabiada de olhar com o livro? Quantos de vocês conseguiram? Amém? Isso já é bom, já temos, né? Já é alguma coisa, dar uma rabiada com os olhos ali. Hoje, na verdade, eu vou usar a parte da introdução e aquela parte mais inicial do livro. E todas as semanas eu quero ver se eu trago alguma coisa, mas eu quero também trazer a minha visão particular sobre aquilo que eu estou lendo, né? Para que a gente possa transformar isso em algo praticável na igreja. E eu escolhi hoje uma coisa que, quando eu estava estudando com o pessoal lá de Jerusalém, que me chamou bastante atenção. Quantos de vocês já leram o livro de Esther? Vocês já leram? O que vocês acham desse livro? O que vocês acham do livro de Esther? O final é bonito. O que mais? O final é bonito. Um livro forte. O que mais? Todos os anos, cheio de decisões a serem tomadas, né? Necessidade de decidir. O livro de Esther, todos os anos é lido perto da festa de Purim, que comemora o livramento do povo de Deus da traição de um homem que gostaria de destruir o povo a quem Deus escolheu para levar sua mensagem. E no livro de Esther tem uma particularidade no capítulo 5, versículo 1, que foi traduzido de uma forma não errada, mas talvez faltou para os tradutores naquela época que foram feitas essas traduções mais antigas e até mesmo as atuais, um pouco de entendimento da cultura para poder traduzir ele de uma forma mais correta. Na parte hebraica do livro, a palavra vestes, né, bigadim, não aparece nesse texto. Principalmente no capítulo 5, versículo 1. Bigadim são as vestes, né? Então ele diz que depois de 3 dias, Esther parou, acabou o seu jejum e vestiu-se de vestes reais. A palavra vestes não aparece nesse texto. A expressão que aparece sobre Esther é Esther lavshah machlut. E Esther vestiu-se do reino e apresentou-se diante do rei. E isso vai fazer muita diferença para aquilo que eu quero conversar com vocês hoje à noite aqui. Eu quero transmitir, eu acredito, da parte de Deus ao coração de cada um de vocês. Então, Esther não se vestiu de vestes reais. Esther já era uma rainha. Esther se vestiu de vestes do reino. E isso tem um significado espiritual extremamente relevante para a tradução do texto e para o entendimento do que a atitude dela traz para nós enquanto filhos de Deus. No comecinho logo dos textos que o livro nos apresenta, esse livro que para nós vai ser um marco, né, de início de uma nova estação, de nós darmos forma e cor a muitas coisas entre nós, ele fala muito sobre uma questão espiritual dos tempos em que nós estamos vivendo, aonde cada um decide servir a Deus do seu próprio jeito, aonde cada um está preso na sua própria individualidade, aonde cada uma das pessoas estão na igreja mais parecendo-se com um clube do que propriamente com uma comunidade que participa uns da vida dos outros. E parece que essa descrição é uma descrição muito próxima da realidade que nós estamos vivendo. Nós, bem intencionadamente, nós vamos às nossas reuniões. E nós vamos às reuniões da igreja para quê? Nós vamos para orar, nós vamos para entregar nossas ofertas, nossos dízimos, nós vamos para participar de uma conversa legal, nós vamos para orar uns pelos outros, nós vamos para compartilhar coisas que nós achamos que são importantes. Mas o fato é de que muitas vezes nós vamos a todos esses eventos e nós saímos dali e voltamos à nossa antiga vida. É como se a gente vivesse um momento de realidade paralela e depois nós voltássemos para a nossa vida, como se ela fosse uma vida comum, como a vida de todas as outras pessoas. E me parece que a verdade do Evangelho não é essa. Me parece que o que Jesus propõe para nós, enquanto crentes,
é que os nossos olhos estivessem fixos numa mentalidade espiritual que nos levasse a um processo de Cristo ser formado em nós, mas não apenas na igreja, não apenas no culto, não apenas nas reuniões, mas que a mentalidade de cada um de nós e o caráter de Cristo fosse formado em nós para a vida. Te parece que a Bíblia diz isso mesmo? Que é esse o caminho? A mim me parece que é. Que a gente deveria ir a um lugar de reuniões, a um lugar de comunhão, de orações, a um lugar de louvores, a um lugar de intercessão, e que a gente saísse dali com algo a mais para praticar naquela semana que se vem. Mas me parece cada vez mais de que para nós o culto e a vida em igreja é apenas mais uma opção. É mais uma parte de uma vida religiosa. É mais uma parte de um ofício de crenças, de um conjunto de crenças e de tradições que nós desenvolvemos e que nós criamos e que nós vamos lá todas as semanas para dar uma turbinada nisso e não esquecer que nós somos crentes. Mas o que significa sermos crentes? O que significa ser crente? Será que isso muda apenas o nosso jeito de falar? Nosso jeito de ouvir música? Nosso jeito de cumprimentar as pessoas? Então, antes eu cumprimentava as pessoas com bom dia. Hoje eu chego e digo a paz do Senhor, porque agora eu converti. Né? Antes eu ouvia no rádio aquelas músicas mais de fossa, né, que eu ficava ouvindo ali, curtindo uma fossa. Ou eu ouvia os meus heavy metals, os meus metals e tantos outros tipos de música. E agora não, agora eu sou crente, então agora eu ouço o meu gospel metal, agora eu ouço o meu sertanejo gospel, agora eu ouço o meu forró gospel, agora eu ouço minhas músicas evangelizadas. E é isso, então, eu converti, então isso mudou na minha vida. Eu mudei o meu jeito de falar, agora eu não falo mais palavrão. Né? Então antes eu falava. Eu enganava as pessoas, agora eu não engano mais. Então nós acabamos olhando para a vida como se a conversão se resumisse a coisas que são cotidianas, a coisas do nosso dia a dia, e que na verdade, sim fazem parte, mas elas não são o centro daquilo que Jesus disse que deveria ser a nossa vida. Jesus ele trouxe uma proposta muito mais profunda para nós. Jesus, quando chama os discípulos para seguirem a Ele chama os discípulos para que eles tivessem a personalidade, o caráter e os pensamentos, e os sentimentos, e as emoções, e as convicções, todas transformadas por Jesus. E agora aquilo que eu pensava e que era comum a todos, passa a ser uma coisa diferente da grande maioria das pessoas. Se você puder, depois eu tenho que colocar isso de novo lá para a gente ver. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas tem uma história que me impactou muito alguns anos atrás, e que fala de um homem que matou a sua esposa e depois a sua filha, e que é resgatado na cadeia, depois de preso e receber prisão perpétua. Ele é resgatado na cadeia pela sua sogra. Né? Pense, ele matou a filha dela e a sua neta. E ela vai à cadeia para resgatar a ele. E ela passa a ser a única pessoa que o visita frequentemente, que leva comida para ele, que senta diante dele, que ora por ele, que o ensina de fato o que é o amor, o que é Jesus, o que é Deus. Eu acho que pessoas assim não deviam ser os estranhos entre nós. Nós deveríamos ser esse tipo de gente. Nós deveríamos ter sido transformados a ponto de sermos capazes de vivermos coisas equivalentes a isso. Porque isso é ser igreja, esse é o evangelho do reino. Mas como nós vamos viver isso, se nós ainda disputamos poder, se nós ainda queremos à frente das coisas, se nós ainda queremos fazer... Veja, gente, eu vou falar isso porque é uma crítica, sim, e eu a assumo diante de vocês e diante de quem for. Eu não vejo onde nós teremos que estar preocupados em prêmios de música gospel, a ponto de investirmos tanto dinheiro, quando irmãos nossos estão precisando de missionários em campo, e missionários em campo estão padecendo
de fome, seus filhos de roupa, de saúde, e nós investindo grandes somas de dinheiro para mantermos espetáculos lindos que enchem os olhos, mas que mantêm os nossos corações vazios daquilo que deveríamos estar transbordando. Me parece que o evangelho dos nossos dias tem se tornado cada vez mais vazio. Ele nega coisas que o evangelho não tem o direito de negar. Ele foge de coisas que o evangelho nos propõe um confronto direto. Ele tem nos tornado tão individualistas que nós estamos esquecendo de sermos o que precisamos ser. E quando alguém não é aquilo que comumente todo mundo é, nós estranhamos. Que tipo de vida nós estamos levando? Servir não é uma opção para os servos de Deus, porque o nome já diz servos de Deus. Nós temos que ter uma paixão comprometida com Jesus a tal ponto de que servir e largar mão de nossas coisas não seja tão difícil como tem sido para nós. O servir deveria ser parte daquilo que nós vivemos. Muitas pessoas se dizem decepcionadas com a igreja, muitas pessoas se dizem decepcionadas com Deus e com o Evangelho, porque na maioria das vezes estão olhando para Deus da forma errada, equivocada, totalmente desfocado. Eu servi a Deus e vejo que minha vida virou. E é verdade, muitas vezes a vida das pessoas acaba se tornando algo que não era bom que fosse, exatamente por causa de nós mesmos. Você já conheceu uma família de irmãos que brigam entre si? Quantos de vocês já viram famílias de irmãos que se degladiam, principalmente depois que os pais morrem, para dividir heranças? Vocês já viram isso acontecer? É uma história diferente que vocês nunca ouviram. O que você percebe nessas brigas de família para dividir herança? O que acontece entre eles? Eles ficam juntos? Brigam muito. O que mais? Um quer mais do que o outro. O que mais? Todo mundo está certo. Todo mundo está certo. Tem ninguém errado na equação. Justiça própria. Cada um deles buscando seus próprios interesses. O que isso faz com a família? Isso destrói. A Bíblia diz que Jesus nos fez, através do seu sacrifício, filhos por adoção a Deus. Né? Então nós nos tornamos agora filhos de Deus por adoção que acontece mediante o sacrifício de Jesus. E nós nos tornamos família de Deus. E aí nós estamos todos aqui. Faz sentido nós começarmos a brigar pela herança do nosso pai? Faz sentido nós começarmos a queremos cada um ficar com a nossa parte daquilo que é o reino? Você diz, pastor, mas eu nunca entrei nisso. Sabe quando que a gente reivindica a nossa parte no reino? Quando nós deixamos de fazer pelo outro o que ele precisa, porque nós queremos cuidar mais de nós mesmos. Quando nós deixamos de atender uma necessidade do outro, de olhar para o outro com compaixão, de entender que o outro precisa de tolerância, de carinho e às vezes de confronto, de correção, de trazer para perto, de redarguir, como a Bíblia diz. A Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre as mulheres mais velhas. Sabe o que ela diz? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas o como é ser uma mulher de Deus. A Bíblia não nos exime de nossa tarefa de ensinar as pessoas a serem o que elas precisam ser. Claro, não é do jeito que eu acho, mas é do jeito que a Bíblia diz para ser. E às vezes nós nos preocupamos tanto, mas só às vezes, conosco mesmo, que temos deixado de fazer aquilo que Jesus nos disse para fazer. E eu vejo que o isolamento tem sido uma das grandes armas do nosso tempo. Às vezes a gente está pensando demais naquilo que o nosso coração deseja. Nós estamos pensando demais naquilo que nós temos sofrido, focado demais no nosso sofrimento, focado demais nas nossas questões. E aí nós vamos deixando, eu acho bem interessante, quando nós estamos passando por um grande problema e nós somos crentes, qual é uma das primeiras coisas que nós deixamos de fazer? Normalmente, não estou dizendo que todo mundo faz, mas o que normalmente a gente vê acontecer? Oi? Começa a faltar na igreja.
Está difícil a minha vida, então o que eu faço? Eu preciso faltar porque eu estou tão cansado. Nossa, tenho passado por um período tão difícil. Parece até meio egoísta e meio duro dizer isso, mas até meio grosseiro. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre essa atitude? Se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque tu é um frouxo. Diz a Bíblia. Se te mostra fraco no dia da angústia, é porque você é frouxo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: no momento de maior necessidade, no momento de maior angústia, no momento que tiver os maiores problemas, qual que deveria ser a sua atitude? Firmar ainda mais seu compromisso com Deus e na comunhão com os irmãos, e no caminhar junto, e no compartilhar do pão. Por quê? Porque é ali que você se fortalece. É ali que existe algo de Deus na sua vida e na minha vida que vai trazer sentido para tudo aquilo que é de fato ser uma pessoa que crê em Deus e que vive a vida por Jesus. Jesus não veio fundar um clube, nem uma multidão de religiosos. Jesus veio criar uma comunidade. E eu acho que o que ele quer dizer com isso é que o nível de convivência dessa comunidade, o nível de interação dessa comunidade, o nível de entrega dessa comunidade, a percepção que esses crentes têm uns sobre os outros, deveria ser algo que não fosse facilmente descartado ou deixado de lado. Eu lembro, na minha época, pelo menos de conversão, eu arranjei briga até com os meus pais. Mas eu ia para a igreja mesmo que eles não quisessem. Eu me batizei escondido dos meus pais. Que garoto rebelde, não? Não é? Eu queria. Aquilo era forte para mim. Eu sabia o que eu queria. Era intenso. Eu estava buscando a Deus e eu tinha encontrado. E ninguém ia me impedir de ter o compromisso que eu achava que eu tinha que ter com aquilo. Nem mesmo os meus pais. Eu era um jovem de 14, 15 anos. Eu levantava todos os domingos de manhã bem cedo. Nosso culto começava às 8h30 da manhã, só que tinha intercessão antes, às 7h30. O que eu fazia? Eu acordava, ia para a intercessão. Você ia procurar uma igreja? Ia, e eu achei. Porque eu disse que eu ia achar, e eu achei. Mas eu procurei com tudo que eu tinha. Eu passava as manhãs de domingo na igreja. Chegava em casa meio-dia e pouco. O culto terminava, a gente ficava conversando, às vezes ficava orando com alguém, às vezes fazendo curso de batismo, ou aprendendo na escola dominical. Nossa escola dominical era fenomenal. Mas aquilo sempre foi uma prioridade para mim. Então, se tinha uma visita para fazer, se tinha parentes que eu vir, eu ia vê-los na hora do almoço. E se era eu que tinha que recebê-los, provavelmente eles teriam que vir depois do almoço, porque eu não ia deixar de ir na igreja para recebê-los. Nossa, que mal educado é, pode ser que seja falta de educação, mas a minha prioridade era a igreja, era servir a Deus, era servir o reino de Deus. Ah, pastor, mas era fanatismo, você pode chamar do que você quiser. Eu sei porque eu fazia isso. Eu amo a Cristo e eu amo a Jesus de um jeito tão grande que se você vier na minha casa, por exemplo, num sábado, e você disser para mim assim, olha, eu vim para visitar você, eu vou te receber tranquilamente e você vai participar do culto. E vai ser bem legal. Ah, mas então tá bom, então eu não vou. Ok, pode vir outro dia. Nos dias de culto eu tenho um compromisso. E eu não vou receber você nesses dias de culto. Porque a minha prioridade é servir a Deus, é estar na igreja. E isso eu não vou negociar com você. Raramente você vai ver eu e minha família negociando dias de culto para irmos em festa de aniversário, coisas assim. Não vou dizer que nunca, porque não é verdade. Às vezes a gente faz, mas não às vezes sempre. É às vezes mesmo. Quando aquele evento é muito importante. E quando eu não tenho a liberdade de dizer para alguém, olha, será que não seria possível? Né? Eu queria tanto estar com você, mas a gente comemorar num outro dia. Porque para mim, o dia do culto, a quarta-feira, as nossas reuniões, elas são prioridades. Ah, é claro, mas você é o pastor, mesmo quando eu não era assim. Eu deixei de fazer muita coisa, porque eu queria estar aonde estava se celebrando o nome de Jesus,
onde os crentes estavam reunidos, onde pessoas que amavam Jesus estavam ali. E eu sei que parece uma coisa carola demais, e eu não me importo com isso. Porque, na verdade, mostrar a centralidade de Cristo na nossa vida é exatamente aceitar que a jornada não é uma coisa fácil. Como foi a jornada de Davi? Foi fácil? Quem era a prioridade da vida de Davi? Era Deus. Davi errou? Claro que Davi errou. Davi desistiu porque errou? Não. Quando as coisas ficaram difíceis, Davi deixou Deus? Não. Qual que era o esforço de Davi? Era estar mais perto de Deus. Sabe o que aconteceu quando Davi queria ficar sozinho? Eu ouço muito isso. Sabe o que Davi... As pessoas hoje querem ficar sozinhas. Não querem? Tem gente que gosta de ficar sozinho. Eu odeio. Mas tem gente que gosta. Sabe qual que é a resposta de Deus para você ficar sozinho? A mesma que ele deu para Davi. Davi queria ficar sozinho. O que Deus fez? Deus deixou ele sozinho? Davi foi para uma caverna, onde era quase impossível encontrar Davi. Quando Davi chegou lá, o que ele encontrou? Solidão? Davi encontrou mais 300 homens que nem ele, queriam ficar sozinhos. Vocês têm uma coisa em comum, vou juntar vocês. Deus, mas nós tínhamos em comum que nós queríamos ficar sozinhos. Então, todos vocês queriam, fiquem sozinhos juntos. Aí eu olho, né, o Elias também desesperado. Eu estou sozinho, ficou só eu. Deus olha para ele e fala, cara, tem mais... Acho que eram 5 mil, né? 7 mil. Tem mais 7 mil fora você. Ué, mas eu não estava sozinho? Cara, não. Você acha que eu ia deixar você sozinho? Por que Deus não deixa as pessoas sozinhas? Porque nós somos uma família. E famílias existem também para que não haja entre nós pessoas solitárias. A Bíblia diz uma coisa bem interessante. Deus faz com que o solitário viva em família. Mas se o cara é solitário, pode ser que seja uma opção dele. E Deus olha para a opção dele e diz, e o que é que eu tenho com isso? Porque o que eu quero é que você, solitário, viva em família. Sabe por que o solitário deve viver em família? Provérbios explica isso. E a gente entende isso muito mal, já expliquei para vocês. Hoje nem vou explicar muito. Ele diz assim como o ferro afia o ferro, o homem ao seu companheiro. Ou seja, não é bom que vocês estejam sozinhos. Qual que é a primeira frase que Adão ouve depois que Deus faz Adão? Adão, não é bom ficar sozinho. Você tem que ter alguém. Tem que ter companhia, Adão. O Cláudio Duarte disse que a vida de Adão estava muito tranquila, que Deus tinha que botar alguma coisa para dar uma mexida com ele, para ele se preocupar. Então ele foi lá e colocou a mulher. Eu concordo que também o oposto seja verdadeiro. Talvez a mulher estava quietinha, como uma semente no coração de Deus, Deus foi perturbar botando um homem na vida dela. Né? Mas o que acontece, na verdade, é o seguinte. Desde o início, Deus não quer que as pessoas estejam sozinhas. E o mundo de hoje está se individualizando tanto que as pessoas estão optando por viverem sozinhas. Eu vi uma coisa bem interessante. Há uma desconstrução acontecendo do ser humano. E há um discurso de que você pode ser o que você quiser. Você pode ser uma árvore, você pode ser um cachorro, você pode ser um gato, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser. E aí, eu não sei, deve fazer parte de algum filme. Mas eu vi, até postei num dos meus status nessa semana. E aí, a menina senta na mesa, ela foi adotada, e aí eles estão todos comendo, e ela começa a se lamber. O cara olha pra ela, e a mulher também diz assim, o que você está fazendo? Ela, miau, agora eu sou um gato. Aí ele olha para ela e diz, ah é? Ela, aham, e ela começa a se lamber, né? E começa a passar assim a mão, e ele diz, então, tá bom. Ele vai até a cozinha, abre a geladeira, pega um potinho, põe um monte de fígado cru de frango lá dentro, sai, abre a porta, pega aquele potinho e diz assim, pss, pss, pode vir aqui, seu café está servido.
e põe aquele potinho no chão. Ela olha para aquilo e diz, sim, você não é um gato? Então gatos comem comida de gato. Então se você é um gato, você vai comer esses fígados crus e depois tem uma almofada. E a partir de agora você dorme na varanda. Porque os gatos ficam na varanda para caçar os ratos, os guaxinins e também cuidar da casa, porque eles fazem barulho, eles se espantam quando vem algum perigo. Então você fica ali. Aí acaba com a menina espantada, tipo, ei, eu acho que eu sou uma menina e não um gato. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se nós dissemos que nós somos cristãos, que nós somos crentes, que nós somos a família de Deus, que nós amamos o Evangelho e que nós queremos servir a Deus, sim, existe um jeito de se fazer isso. E uma das coisas é que nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós somos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para nos preocuparmos uns com os outros. Nós fomos criados para que nós criássemos uma identidade de comunidade, não um clube ou alguma coisa que eu venho quando eu quero, pago as minhas mensalidades de 10% todos os meses e está tudo resolvido. Não, queridos, não é assim. Nós somos criados para ser essa comunidade que vive relacionamentos de forma prática. Ele conta a história das cadeiras, eu não sei se vocês lembram, mas de várias cadeiras, uma do lado da outra, cada um olhando apenas para frente, ninguém olhando nem um lado e nem ligando para quem estava ali. E o que ele propõe é que se faça o quê? Vamos virar as cadeiras de frente um para o outro? E ao invés de olhar para o nada, vamos olhar um para o outro? Vamos ter comunhão um com o outro? Vamos conhecer um ao outro? Vamos investir tempo na nossa vida um com o outro? Vamos tomar um café um com o outro? Vamos fazer parte das escolhas uns dos outros? Eu atendo pessoas de várias religiões, de vários credos, e tem um deles, eu não vou dizer o nome deles, né? Mas tem um deles que eu assim vejo algumas coisas bem admiráveis. Então, eles vêm de outra cidade. E tem um pessoal que chegou de muito longe, aqui do Brasil, mas de um lugar bem longe aqui do Brasil. E chegou aqui. E na semana que chegou, para ir para o seu apartamento, que tinha alugado para viver aqui, porque trabalha de uma forma que vive remoto para muitos lados, mas a esposa tinha que ter um lugar, então aluga um lugar. E quando chega naquele lugar, no dia de trazer suas coisas, ele encontra pessoas que ele nunca viu, mas que fazem parte de uma congregação do lugar onde ele serve, que estão prontas para ir lá, para recebê-lo, para ajudar a limpar sua casa, organizar suas coisas, encontram um armário com comida, encontram pessoas dispostas a levá-los em lugares da cidade que eles precisariam, a energia já está ligada, a luz já está, né, a água já está funcionando também, e tudo esses irmãos fizeram por eles, antes de eles chegarem aqui. Porque a congregação de lá de onde eles eram, ligou para a congregação de cá e disse, olha, nossos irmãos estão indo para aí, eles precisam de apoio, vocês podem nos ajudar? Eles já alugaram uma casa, tem que fazer isso, isso e isso, vocês podem fazer pela gente? Sim, nós podemos, e fizeram. Ele trabalha longe, fica vários períodos longe, volta, a esposa fica sozinha. Sabe o que a esposa dele disse? Ela falou, eu sinto falta da tua presença, mas eu não fico sozinha em momento nenhum. Porque todos me convidam ou para comer com eles, ou para sair com eles, ou passam aqui em casa para saber como eu estou. E quando eu tenho uma necessidade, tem sempre alguém que estende a mão para mim. Eles entenderam o que é ser uma comunidade do reino. Alguém dos nossos, que crê no que nós cremos, que vive o Evangelho, que vive a palavra que nós vivemos, do jeito que nós entendemos, e agora eu não estou julgando se está certo ou se está errado, está na nossa cidade. Então nós vamos acolher essa pessoa. Sabe o que essa pessoa decidiu? Ela decidiu, eu vou vir morar aqui. As pessoas ajudaram a procurar casa, as pessoas ajudaram a fazer mudança. Porque esses irmãos decidiram que era um bom lugar de se viver. E os outros irmãos disseram, vocês são bem-vindos e nós vamos conviver com vocês todos os dias.
A Bíblia é recheada de exemplos sobre coisas que Deus quer que nós façamos. Mas uma das coisas mais importantes que a Bíblia diz é sobre o fato de que a igreja é uma comunidade de relacionamentos profundos, que se importa e serve uns aos outros. Nós lemos isso em Atos. Atos diz que era um coração dos que criam e que não havia entre eles nenhum necessitado e que eles pegavam os seus bens e dispunham dos seus bens para que se houvesse alguma falta ela fosse suprida e todos pudessem viver de igual forma, abastados e cuidados uns pelos outros. Não é uma utopia, isso já foi uma realidade. E eu acredito que agora também é o momento de vivermos essa realidade. De cuidarmos uns dos outros a ponto de que não haja entre nós necessidades. Que a gente sirva uns aos outros de uma maneira tão íntegra e tão forte que nós possamos dizer que somos filhos de Deus e as pessoas digam de nós, de fato, vocês são uma comunidade diferente. Eu queria ler uma frase para vocês que ficou bem forte, na verdade é um parágrafo, que ficou bem forte para mim. Diz assim: todo o objetivo de vida era esse. Senhor, livra-me de viver de maneira que me leve a ficar um dia sentado numa cadeira ao lado de pessoas, também sentadas em suas cadeiras, olhando só para frente, nunca com os olhos uns nos outros, nunca conhecendo ninguém, nunca sendo conhecidos por ninguém. Senhor, me livra de ser aquela pessoa que está sentado na minha cadeira. Ele conta a história dos aposentados, né? Qual que é a conversa que a gente ouve de quem quer se aposentar? Vou me aposentar, comprar casa na praia e vou embora. Viver o meu restinho de vida. Não estou dizendo que está errado. Cada um escolhe o que quer fazer. Mas perder o sentido da vida para nós não é uma escolha. Viver em comunidade não é uma opção. Para aqueles que desejam servir a Jesus, viver em comunidade é uma missão. Paulo descreve isso de uma forma tão forte em 2 Coríntios 12, que ele diz assim: eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar por vocês, ainda que me gastando mais, seja eu menos amado por vocês. Eu vou amar vocês de um tanto, que eu vou gastar a minha vida servindo e amando vocês. E eu não vou deixar vocês de forma nenhuma, eu não vou descartar vocês de forma nenhuma, porque eu entendi que eu quero viver com vocês, para vocês e através da vida de vocês. Então, eu só vou largar vocês se vocês me abandonarem, porque eu não vou abandonar vocês. Eu decidi caminhar com vocês. Eu decidi servir a vocês, eu decidi gastar todo o meu eu, todo o meu ser em favor de servir essa comunidade. Eu não vou deixar de fazer isso. Essa é a minha missão, esse é o meu desejo. E eu fico imaginando quando Deus olha para nós e vê nós passando uma semana inteira sem ter contato com nenhum dos irmãos da igreja, porque nós estamos tão atarefados que não temos tempo de sequer perguntar para alguém, por telefone que seja, como é que você está? Estou sentindo sua falta. Você precisa de alguma coisa? Que falta faz a igreja olhar para o outro com tanta proximidade que seja impossível deixar de saber como a pessoa está? Quantos de vocês, enquanto namoravam ou eram noivos, se ligavam frequentemente? E se falavam frequentemente? A maioria de nós tinha pelo menos um jeito de cuidar daquele que ama. Se não fosse ligação, talvez por carta, telégrafo, como correio, sei lá. Mas a gente dava um jeito de falar com a pessoa. Por que a gente faz isso? Por que a gente constantemente está querendo estar em contato com o outro? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que o outro passe raiva? É isso? Daí eu incomodo? Por que nós ficamos constantemente em contato com o outro? Quem não é visto não é lembrado. Porque quem não é visto não é lembrado? O que mais? Quem ama quer ficar longe? Não. Quem gosta quer distância? Normalmente a gente quer fazer o quê? Quando a gente ama, quando a gente gosta?
Quer estar perto. Nós dizemos que amamos uns aos outros. Mas o quanto distantes uns dos outros nós temos optado por ficar? E eu não estou falando só perto no sentido mais físico da coisa. Eu estou falando perto no sentido espiritual também. O quanto nós oramos uns pelos outros. Graças a Deus, nós como igreja temos uma característica bem legal. Você põe um motivo de oração lá, você já começa a ver as pipoquinhas estourando, né? Ah, amém, não sei o quê, que Deus abençoe. Aí no dia seguinte, como é que está fulano? E aí alguma notícia de ciclano? Nós nos movemos em oração, e eu acho que com uma certa facilidade enquanto igreja. E nós temos colhido resultados tão importantes disso. Nós temos visto Deus nos responder com tanta rapidez. Nós temos visto o cuidado de Deus em detalhes quando nós oramos. Isso para mim é uma característica de uma igreja que entendeu o que é ser comunidade. Todas as vezes que a gente precisou montar cesta, por exemplo, aqui, de alimentos entre nós. Gente, não tem... teve até um irmão, uma irmã da nossa igreja, a gente lançou lá o projeto de montar uma cesta, né, para entregar. E aí ela viu e foi fazer alguma coisa. Quando ela voltou, ela falou, meu Deus, já tem tudo, e agora eu vou participar com o quê? Eu falei, aqui, para servir você tem que ser ligeiro, porque senão alguém vai ser aqui antes de você. Não dá para você ficar esperando. Viu já, responde, porque a coisa vai caminhar rápido. Essas são características importantes de nós sermos igreja. Eu sei que cada um de vocês tem sua própria vida e seus próprios projetos. Mas também existe uma necessidade de nós aprendermos a caminhar juntos e a olharmos um para o outro e a conhecermos uns aos outros. As nossas reuniões não são apenas só para dar risada. A gente dá risada, a gente se diverte, né? Aqui a gente tem pimenta de boa, né? A gente tem muitas coisas divertidas que acontecem entre a gente. Mas elas acontecem por quê? Por causa da comunhão. Porque antes a gente cantou junto, a gente orou junto, a gente montou a cesta básica junto, a gente supriu necessidades junto, a gente orou pela cura junto, a gente se importou por aquilo que está acontecendo na vida do meu irmão que precisa de mim. Eu conversei com alguém, eu tive empatia o suficiente para saber que a dor do outro às vezes está fora do meu alcance, mas que a minha presença pode ser uma âncora, pode ser uma corda de socorro para aquele que está perto de mim e está sofrendo. Se nós entendermos que essas são características da igreja que Jesus quis que nós sempre fôssemos, talvez o nosso coração estivesse um pouco mais envolvido e não abrisse mão tão facilmente daquilo que deveria ser para nós um valor, daquilo que para nós deveria ser o mais importante. Nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia tem em mente quando ela fala sobre reunir uns com os outros. Paulo, no texto de Hebreus, diz que é para não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Paulo não está falando isso aqui só pelas pessoas que deixaram de estar no culto para fazer outras coisas. Mas deixar de ter comunhão é mais do que isso. Deixar de ter comunhão é deixar de me importar com o outro. Deixar de ter comunhão é deixar de orar pelo outro. Deixar de ter comunhão é deixar de amar estar com os meus irmãos. É isso que faz falta. É isso que a Bíblia em Hebreus está dizendo que não deve acontecer. Vocês precisam cuidar uns dos outros. Mas cuidar uns dos outros como? Efésios, é bem claro, Efésios capítulo 5 diz que vocês orem uns pelos outros, que vocês falem em salmos, hinos e até em cânticos espirituais uns com os outros. Que o papo de vocês seja transformador, que as conversas de vocês edifiquem, que elas somem, que elas tragam sentido para a vida uns dos outros. Que vocês consigam entender que o objetivo de vocês estarem juntos não é só para se divertir ou para ter um programa. É para vocês fazerem parte da vida uns dos outros. E fazer parte da vida uns dos outros é uma responsabilidade do ser humano desde o jardim do Éden. Uma história que a gente tem do nosso querido
Caim e Abel. Uma história trágica, difícil, mas é uma história que exemplifica bem o quanto Deus quer que a gente se preocupe uns com os outros. Essa história de salvação individual, eu tenho que me preocupar comigo, é mais um golpe que Satanás tem criado para tirar do coração das pessoas a responsabilidade de desenvolver aspectos da comunhão que são tão importantes, como, por exemplo, cultuar juntos. A briga ali acontece em torno de um culto, o que acontece muito nos nossos dias também. Nós temos muitos lugares que se chamam igrejas, mas que são apenas cultos. Reuniões de associados que mantêm uma estrutura para cumprir com suas obrigações religiosas, mas que se esquecem da obrigação de amar, de servir, de proteger, de edificar, de estender a mão para o irmão, não só quando eu estou afim, mas quando o irmão ou a irmã realmente precisam de mim. Um aspecto interessante de virar a cadeira é que nós criamos pessoas e relacionamentos com um tamanho de intimidade que nós vamos ser obrigados a lidar inclusive com os defeitos e as falhas do outro, como se fossem nossas próprias falhas e defeitos. Isso não quer dizer que eu vou olhar para as pessoas, eu vou olhar ali para o Diego e saber das falhas que ele tem, e eu vou dizer, o Diego ali, ele tem a falha dele, mas a gente é amigo, eu tenho que passar por cima, não olhar para isso. Esse não é o conselho bíblico. O bíblico é caminhe com ele, ajude ele a vencer suas dificuldades, caminhe junto com esse irmão, leve esse irmão com você e faça com que a comunhão de vocês seja tão importante, firme e tão edificadora, que através da comunhão vocês possam ajudar um ao outro a ser transformados naquilo que Deus sonhou que vocês fossem. Que essa convivência seja transformadora. Onde pessoas se conectam e são transformadas para sempre, através da comunhão. E aí eu lembro da história da Esther. E essa história da Esther, para mim, ela é muito importante. Esther não está brigando uma briga pessoal apenas, certo? Vocês acham que Esther está brigando uma briga pessoal? Ela não está brigando uma briga pessoal. Esther era judia, sim, mas ela já tinha até um nome que não era judeu. O nome judeu dela era Hadassah. Hadassah é o nome de uma planta que existe no Oriente Médio, a murta, que é uma planta bonita, verdinha, que floresce em lugares áridos. Uma flor branca, muito bonita. E ali, esse era o nome dela. E ela vai, cativa, escrava para um povo estranho. E eles mudam o seu nome e põem o nome dela de Esther. Sabe o que Esther significa dentro do seu contexto? Vazia. A palavra Esther significa vazia, destituída. Então, ela tem uma identidade, a identidade dela é destituída. É tirada a identidade dessa mulher. O que ela faz com isso? Ela diz, olha, vocês podem tirar externamente e até o meu nome pode ser alterado, mas quem eu sou, isso não pode ser mudado, porque eu sei exatamente quem eu sou em Deus. E a Bíblia diz que ela vai lá e ela jejua por 3 dias e ela diz, olha, eu acho bom vocês também jejuarem, porque essa causa não é só minha. Então vocês jejuem e orem comigo por 3 dias, porque daqui a 3 dias eu tenho algo para fazer, que pode salvar nossas vidas. E a Bíblia diz que ela ora por 3 dias, ela jejua por 3 dias junto com todo o povo de Israel. E aí o texto de Esther, capítulo 5, versículo 1 diz, Esther lavsha malchut. Esther se vestiu do reino. É como se a Bíblia dissesse assim, depois de ela ter orado, depois de ela ter se humilhado, depois de ela ter se colocado diante de Deus, ela se reveste da autoridade que ela já tinha. E ela faz algo que as pessoas comumente não fariam. Então não é uma questão de vestes físicas, é uma questão de investidura espiritual. E aqui, para mim, isso faz com que tudo aquilo que nós lemos essa semana faça sentido.
para nós virarmos as nossas cadeiras, para nós olharmos um nos olhos do outro, para nós termos comunhão verdadeira, para nós vivermos o livramento do Evangelho, para nós podermos viver o que o Evangelho nos propõe, de termos uma vida comum, de amarmos uns aos outros de tal maneira que nós nos importamos com a vida do outro, nós vamos ter que entrar num processo de jejum e de oração, para que nós possamos nos revestir do reino, para que isso seja possível de viver. Senão vai ser só teoria e nós não vamos levar para a prática. Então é tempo de um grande despertamento entre nós. Para virar a cadeira, nós vamos ter que tomar um posicionamento espiritual sobre a nossa própria vida enquanto comunidade. Nós vamos ter que investir na formação do nosso próprio caráter em Jesus. Nós vamos ter que abrir mão de coisas que talvez nós não tenhamos ainda aberto mão para podermos viver como comunidade. Eu estou falando dos teus descansos, eu estou falando dos teus programas, eu estou falando dos teus trabalhos, eu estou falando dos teus estudos, eu estou falando de abrir mão de coisas para estarmos juntos, porque como povo nós precisamos manifestar Jesus para um mundo que cada vez mais está individualista. E nós só vamos fazer isso se nós praticarmos, não adianta nós falarmos. Eu acho muito legal algumas expressões da Bíblia. E quando alguém foi indagado sobre o reino de Deus, sabe qual foi a resposta? Vem e vê. Não foi assim, Deus vai te mostrar um sinal, você vai viver isso na sua vida, não. Vem e veja. Você quer conhecer o reino? Fica entre nós um pouco. Caminha entre a gente. Nós manifestamos o reino entre nós. Pode vir, você vai ver o reino se manifestar entre nós. Mas por quê? Porque são pessoas revestidas do reino. São pessoas que, como Esther, não vestiram roupas que trouxessem sobre ela uma autoridade mundana ou comum. Estavam vestidos, investidos de uma autoridade espiritual tão maior que era impossível resistir à sua presença. Um rei nessa época tinha muitas rainhas. Talvez Esther não fosse nem a rainha mais preferida. Mas o que acontece com ela é que ela sabe se revestir do reino. Ela sabe se revestir da autoridade de Jesus. E com essa autoridade de Deus, Jesus ainda não tinha vindo naquela época, né? Mas com a autoridade de Deus sobre a vida dela. E nós agora como crentes com a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Nos revestirmos desse Evangelho. Vestir a roupa do Evangelho. Sabe a expressão vestir a camisa? Deus está nos chamando para vestir a camisa do reino. E quando você veste a camisa do reino, você tem que virar a sua cadeira de frente para o outro. Não há como viver o reino sem viver comunhão verdadeira. É mais forte do que eu e você. Não há como viver a identidade do reino se nós não olharmos um para o outro e dissermos, está aqui o meu irmão, ele é desafiador para mim. Tem questões que eu tenho dificuldade, mas nós vamos alinhar isso. E nós vamos viver o reino uns com os outros. Quando eu li essa semana os capítulos desse livro, o capítulo desse livro que nós íamos hoje conversar um pouco sobre ele, que eu ia inspirar a minha pregação nele, eu achei que cabia essa parte de Esther. Porque Esther fez isso pelo seu povo. Esther fez isso pela sua comunidade. Ela queria preservar a vida dos seus irmãos. Ela queria livrar os seus irmãos do inimigo. E o caminho que ela usou foi o jejum, a oração e assumir o compromisso de se vestir do reino para fazer com que as pessoas vivessem aquilo que elas estavam tendo expectativa de viver. Eu não sei exatamente o que isso pode custar para você, para mim, para todos nós. Eu não sei que parte da sua vida você vai ter que abrir mão, que parte da sua vida você vai ter que deixar um pouquinho de lado, e às vezes vai custar. Sim, vai custar. Às vezes eu penso, estar aqui no sábado à noite talvez não seja uma coisa fácil para alguns de vocês. Talvez vocês tenham muitos convites e coisas que até são importantes de serem feitas. Mas eu acho que se nós queremos ser uma comunidade de verdade, nós temos que priorizar aquilo que é para nós prioridade. E o reino de Deus é a nossa prioridade. Então, se o reino é prioridade, vai ter compromisso de sábado que você vai ter que abrir mão para estar aqui. Vai ter descanso que você vai ter que abrir mão para estar aqui. Vai ter compromisso que você vai ter que mudar de dia para estar aqui. Ah, mas é só para frequentar um culto? Bem, se é só para frequentar um culto, então falte mesmo. Você não entendeu o que é estar aqui. Porque estar aqui não é participar só de um culto.
estar aqui, é participar de um culto, é orar, é cantar, é depois ir para ao redor da mesa, é dar risada da pimenta de boa. Mas é saber que meu irmão está precisando de oração na mesa. É poder ter cura em volta da mesa, né, Paty? Quantas vezes? É poder falar das dificuldades, né, Vânia? Em volta da mesa, depois do culto. É poder se juntar para orar pelo irmão Osório, que estava internado no hospital, junto com a Raide lá. É ter notícias de alguém que a gente ama lá em volta da mesa. É celebrar em volta da mesa coisas importantes para nós. É podermos resolver questões. Teve coisas que eu tive ideias e que a gente estruturou. Eu não sei, mas, por exemplo, hoje o Ministério com Crianças, com os nossas crianças, funciona super bem. Mas sabe aonde que isso começou? Uma conversa com o Décio lá atrás, em volta da mesa, depois de um culto. Então esse ambiente transformador vai exigir de nós prioridade. E para isso nós vamos ter que abrir mão de coisas. Para isso nós vamos ter que nos posicionar. Para isso nós vamos ter que nos vestir do reino. Para que não seja só o que nós falamos, mas para que seja aquilo que nós vivemos. E é assim que nós somos e é assim que nós vamos ser. E você vai ter que se moldar a isso. Porque é o que a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Quando a Bíblia diz que era um coração daqueles que creem, que criam, e que Deus ia acrescentando a eles cada dia os que iam sendo salvos, eu fico pensando que cada um que chegava para ficar, os apóstolos acolhiam e diziam: tá, e aí, meu irmão, você já se achou aqui na cidade? Tem casa? Suas coisas, você tem coisas em casa que tá tudo certo? Não, tá tudo certo, então tá bom. Mas também era esse mesmo irmão que chegou ontem e que tinha tudo que precisava, que era chamado na outra semana para atender a necessidade de um outro irmão que precisava da sua ajuda e que não tinha quem ajudasse. Então a igreja se dispunha a ajudar. É a mesma igreja que na hora que Pedro estava preso, se reuniu na casa de um irmão para orar. Até que Pedro fosse solto. Que orou por Paulo e Silas até que a prisão se abriu. Eu acredito que muitos movimentos que a igreja vive, ela vive quando ela entende que para Deus a comunhão é importante. Eu já disse isso a vocês e eu vou dizer muitas outras vezes ainda. Para mim, o grande avivamento que antecede a volta de Jesus vai ser a igreja vivendo a verdadeira comunhão do reino, como lá em Atos capítulo 2. Quando a igreja era uma só. Quando um era o coração dos que criam. Quando havia uma necessidade, a igreja supria. Quando havia um doente, a igreja socorria, cuidava, orava e ele era curado. Quando alguém morria, a igreja consolava. Quando alguém ia embora, a igreja chorava de tristeza. Esse vai ser o verdadeiro avivamento. Porque o mundo que nós estamos vivendo está cada vez mais isolado e individualista. E a resposta para esse mundo é a expressão da igreja, do reino de Deus, vivido na prática. É quando eu encontro o meu irmão e aquilo é importante e significativo para mim. É quando meu irmão não vem e aquilo é importante e significativo para mim. Eu quero saber por quê, mas não para cobrar, porque é importante para mim. Porque aquele irmão não estava aqui. Eu sonho com essa igreja. Eu sonho com esse evangelho. Hoje era uma parte mais introdutória. A partir da semana que vem a borracha pega mesmo. Começamos a lidar com temas muito mais complexos. E nós não vamos só fazer isso no culto. Nós vamos fazer isso no dia a dia. E eu tenho orado da seguinte forma: Deus, desafie a comunidade da qual eu sou pastor de viver aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias. Que cada semana de leitura seja uma semana desafiadora de prática. Então, se acontecer alguma coisa com você essa semana que te desafiar, a culpa é minha. Eu assumo e não retiro. A responsabilidade é minha. E eu acho é bom. Porque eu quero que a gente viva aquilo que a gente diz que acredita. Não há mais tempo
Não há mais espaço para vivermos vestidos de qualquer outra coisa que não seja vestidos do reino. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver o reino na nossa vida, nas nossas atitudes, naquilo que nós expomos aí para fora. Que elas vejam o reino em nós. Não vai ser uma coisa fácil, mas é possível. A Bíblia diz que é desafiador, mas a Bíblia diz que Deus não nos daria algo que nós não fôssemos capazes de suportar. Então, até os discípulos falaram para Jesus, quando Jesus começou a dizer para eles o que seria cobrado deles, né? E aí os discípulos dizem assim, é muito duro esse discurso aí, quem de nós que vai conseguir sobreviver a essas palavras que você está dizendo? Vejam, os discípulos eram os mais chegados de Jesus. Eles olham e dizem assim, Jesus, né? Calma aí, isso aí vai ser... Ele falou, pois é, mas é assim que vai ser. O discurso é duro, a realidade é dura, mas é possível se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. Eu queria que hoje você saísse daqui com teu coração desafiado a se vestir do reino, a vestir em você características do reino e durante essa semana viver isso com pessoas próximas e distantes. Não só próximas, próximas e distantes, porque é tanto em como em, né? Então é tanto no perto quanto no longe. Mas que a gente seja desafiado a viver esse evangelho, que a gente está aprendendo com essa leitura desafiadora, que está mexendo com o nosso coração. Eu posso contar com sua disposição para isso nessa semana? Você está junto comigo? Amém ou não amém? Amém? Seu amém quer dizer que o nosso Deus, Rei fiel, seja testemunha de que isso será feito. Então que o nosso Deus, Rei, testemunha fiel, seja testemunha sua de que isso vai ser feito. Amém? Amém. Vamos orar por isso? Só que nós vamos orar uns pelos outros. Porque nós falamos hoje à noite de uns pelos outros. Então, eu não quero que você ore sozinho. O único que tem autorização para orar sozinho hoje sou eu. O restante de vocês, todo mundo vai ter que achar alguém para orar junto. E nós vamos abençoar a vida um do outro. Nós vamos dizer, Deus, eu não sei o que isso tudo vai dar, eu não sei quais os desafios que tem para mim, mas eu sei que foi orado que eu seja desafiado a viver isso que eu estou ouvindo. Então, Deus, essa semana, provavelmente eu vou ser desafiado, então eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu quero viver isso que eu estou ouvindo. E eu quero ter graça de Deus para poder botar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Eu quero que aquilo que Tiago diz não seja apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que a palavra diz. Sede apenas não ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, que vocês vão receber e têm recebido já nesses dias. Vamos fazer isso? Se junta com alguém e vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir que a graça de Deus seja